Olá, senhoras e senhores, Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro. Essa semana começa a temporada de balanço na bolsa e eu quero mostrar para vocês como vocês devem fazer, o que vocês devem olhar para poder analisar e como é que são feitas essas análises que às vezes confundem. Isso é muito importante para quem quer saber realmente interpretar os balanços e escolher as empresas melhores, mais baratas, aquilo que você quer comprar de fato. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, não esquece. Lá no final você curte, compartilha e comenta se você já analisa assim e quais empresas você está esperando ansiosamente sair. Balança semana já tem várias, já tem Klabin, já tem um monte de empresa legal, inclusive a nossa queridona VEG, né? Aonde que você vai ter essa informação desse BI aqui, pessoal? Não esquece, lá no Bolsa Gold, que é o nosso site, nosso aplicativo, nossa plataforma de indicação de ativo, de alerta, de relatório, da Haramid, um monte de coisa. Se você quer uma comunidade gratuita para você bater papo e aprender mais, aí é no comunidade do Mordomo. Lá você entra no grupo de WhatsApp, conversa com a gente, conversa com outras pessoas interessadas como você em aprender a investir. Como é que a gente faz para poder analisar um balanço? Legal é que, para analisar um balanço, o que eu preciso é saber interpretar algumas informações do balanço. E a gente vai interpretar todo mundo aqui ao mesmo tempo. E essa é a delícia do nosso BI aqui. Você vai lá no começo, você faz um filtro, ó, logo de começo você pode fazer um filtro, tem 358 empresas que divulgaram o balanço do segundo trimestre, vai começar agora o terceiro trimestre, a gente vai atualizar aqui. Posso deixar todo mundo ou posso fazer algum tipo de filtro já de cara, por exemplo, eu não quero empresa com menos de 500 milhões de valor de mercado, aqui tem milhares, ó, já vai cair para um pouco menos, 207, que é bastante. Ó. Já tiro as empresas muito pequenininhas, que não me interessa de repente, ou empresa que tem um dividendo muito baixo, eu já tiro algumas coisas aqui automáticas, e aí eu volto lá para o meu painel e eu vou cair nessa tela aqui, que é o nosso painel 3. Tem outras formas de fazer, Fábio? Tem, pessoal. Eu não estou aqui dizendo que você tem que fazer só pelo meu. Eu gosto muito, vocês sabem que me acompanha, que eu faço muito análise pelo Investidor 10 e pelo Status Invest. Status Invest tem aqui um filtro que é muito legal, que você filtra um monte de coisa, igual lá no meu BI lá no começo, mas é isso, tem esse filtro. O Investidor 10 tem umas comparações, um negócio legais que você faz também, mas, novamente, ou você filtra ou você simplesmente compara uma coisa com outra, mas não faz de fato um ranking, não faz de fato um parâmetro para você comparar as empresas todas ao mesmo tempo, que é um negócio que eu gosto muito de fazer no BI e que eu até mostrei para vocês que a gente tem no último vídeo. Se você não assistiu, vou deixar o card aqui, um vídeo onde eu mostrei como é que você chega nesse ranking aqui de ações. Ó. Você já chega aqui com todas as assimetrias possíveis, tudo que tem de bom e de ruim, e já cai num ranking com um monte de ações, todas as ações na bolsa, já usando esse filtro que eu coloquei aqui, que você pode usar ou não, e olhando fatores fundamentalistas e fatores de preço, já te dá um ranking aqui super bacana para você começar a estudar suas empresas, e aí eu disse que depois você pode aprofundar as análises. Dito isso, vou voltar lá no nosso painel 3, ó, eu quero que você entenda como é que calcula, como é que faz a análise trimestral. Começa o balanço de um, de outro, e vai aparecer aqui. Primeiro, note um negócio muito interessante, ó. Essa linha aqui, ó, a variação é o resultado anualizado de 2023. Aqui, essa coluna é o resultado anualizado de 2022. E eu estou comparando um com o outro. Olha que engraçado. Aqui eu estou comparando o segundo trimestre, ó. Aqui eu estou comparando o segundo trimestre de 2023 com o primeiro, ou seja, com o trimestre passado, e aqui com o mesmo período do ano passado. São essas análises que a gente faz. E eu vou mostrar aqui, ó, um exemplo da Petrobras, o que isso significa. E é muito importante você saber o que isso significa. Vou botar aqui, ó, cliquei com o botão direito, botei aqui Drill True, e vou botar análise do segundo trimestre. Vai aparecer agora do terceiro trimestre. O que significa, o que eu analiso no final das contas, pessoal? Eu analiso o resultado junto com o preço. Você vê que a Petrobras vem subindo o seu preço, e o seu resultado vem sendo muito bom trimestre a trimestre. Nem está acompanhando, deu uma queda aqui agora, o seu resultado subiu bastante. Mas quando a gente olha trimestralmente falando, o que eu estou vendo? Que teve uma queda no seu lucro, ó, de 38 para 28, anualizado, os últimos 12 meses contra os 4 períodos do ano passado. Caiu em relação, até mais em relação ao mesmo período do ano passado, segundo trimestre do ano passado, 54 para 28, que é quase pela metade. E quando eu pego anualizado, o que é o anualizado? Últimos 4 trimestres, isso aqui, ó, contra os 4 trimestres de 2022. Por enquanto, anualizado é isso. Quando fechar o ano, eu vou ter 4 de 2023 contra 4 de 2022. Mas, por enquanto, anualizado é isso. Se você não sabia, fique sabendo agora que isso é o anualizado, que a gente olha.
E o anualizado é legal para poder tirar algumas distorções, porque às vezes um período muito baixo, que for comparar com esse aqui, por exemplo, vai dar um valor que nem dá para comparar. Por quê? Porque é um valor que está negativo. Então eu prefiro comparar valores positivos. Posso utilizar o lucro, posso utilizar o EBITDA, ou EBITDA, né, que é o lucro operacional, você vê que aí o EBITDA já está mais bonito. Posso utilizar a Receita Petrobras tem sido bem legal, ó, subiu bastante, chegou a 170 bilhões aqui, agora deu uma caída para 113, bem considerável. Veja que de 170 para 113 é uma queda considerável, mas não tão considerável quanto as quedas que estamos tendo nos lucros da Petrobras. Ainda dá para olhar o caixa e outras coisas aqui também. Então, o que eu estou comparando? Trimestre anterior, mesmo período do ano passado e anualizado. E o que eu estou comparando? Receita, que é a primeira linha da DRE. Então, eu falei com vocês, ó, primeira linha da DRE, que a gente já ensinou também, olha a margem, né? Receita, aí vem lucro bruto, você tira custos, vem lucro bruto, você tira as despesas operacionais, tem o EBITDA, você tira do EBITDA, o DIA, depreciação e amortização, você tem o EBIT, que é o EBIT, e depois você tira o IT, que são os juros e os impostos, que você vai chegar no lucro líquido. Esse é o funil, vê que o funil da Petrobras está bonitinho, 26% de margem é bem legal também. Quando eu quero fazer a minha comparação aqui, aí o que eu quero fazer agora é analisar todo mundo. Então, analisando todo mundo, eu vou ter o seguinte cenário. Quando eu analiso todo mundo, eu posso analisar quais são as empresas que tiveram a maior receita, o maior lucro no período inteiro. Então, aqui eu mudo, por exemplo, de receita, de lucro para EBITDA ou para receita e comparo todo mundo. Vou deixar por enquanto aqui no lucro para vocês verem um negócio interessante. Ó. A Petrobras é a empresa que teve o maior lucro, depois a Vale, depois o Banco do Brasil, o Itaú, Suzano, etc. Quando eu coloco aqui a variação, qual delas teve a maior variação, as maiores variações, aí já tem a SEAB, a Sonai, a Valid, você tem a 3R, variações positivas, ó, cresceram 3.000%, e aí tem sempre aqueles números que são muito distorcidos em termos de lucro, daqui a pouco a gente vai ver que a receita tem uma distorção muito menor, por isso que eu gosto de avaliar crescimento de receita. O que é mais interessante, eu estou olhando crescimentos e crescimentos. Mesmo período do ano passado, o trimestre passado e o ano passado, teoricamente. Vejam que no lucro, pessoal, em relação ao ano passado, caiu 19% de todas as empresas da Bolsa, é claro, sustentadas em sua maioria pela Vale e pela Petrobras, que são as maiores empresas, caiu muito ela, vai cair muito tudo. A média geral, porque isso aqui é um somatório contra um somatório, tá vendo? Note que, no geral, caiu 19% o lucro em relação ao anual, caiu 12% em relação ao trimestre passado e 34% em relação ao mesmo período do ano passado. Quando eu boto o EBITDA, a sangria já é um pouco menor, 9% em relação ao ano passado, 10% e 24%. E vejam que tem muito mais setores aqui que teve positivo e alguns negativos. Quando eu botava lucro, a quantidade de setores negativos é gigantesca. Só o financeiro e utilidade pública subiu um pouquinho. Veja como foi ruim, como tem sido ruim os balanços. E quando eu boto em receita, quase não caiu, porque a queda de receita da Petrobras foi menor, a queda de receita aqui da JBS, veja que a receita da JBS é maior do que a receita da Vale, né? Já caiu menos e aí a gente tem quedas muito menores. Ou seja, no geral, a linha final, o lucro, as empresas estão piores. Então, vou voltar aqui. Note, na linha geral, nos lucros do último linha do resultado, estão piores, mas em termos de receita não estão tão ruins assim. E quando a gente usa o fluxo de caixa aqui, ó, aí tá dando até um aumento aqui, porque estava negativo, foi para positivo. Quando o negócio está negativo, é positivo, então tá bom. Então as receitas até geraram mais caixas, as empresas de forma geral, novamente porque Marfrig, por exemplo, gerou mais caixas, no somatório geral era negativo, ficou positivo. Dito isso, olhando aqui o lucro no final, o que eu quero? Saber quais empresas estão crescendo mais. Eu posso ver aqui, ó, isso que é legal do ranking, ó, vou voltar aqui de novo. Isso que é legal do ranking é que eu consigo fazer aqui, ó, pelo setor financeiro. Aí ele vai me dar todas as empresas do setor financeiro. Quais empresas que tiveram os melhores resultados de crescimento? Eu vou botar aqui da receita primeiramente, ó. Quem cresceu receita primeiramente? Quando eu vejo aqui quais que cresceram, eu tenho a Log, eu tenho a Porto Seguro, eu tenho a Multiplan, tenho a Aliança Solar e tem umas empresas até menores aqui. Olha o tamanho do receita, isso aqui bem pequeno. Essa aqui, negativo com negativo, é uma distorção. Diminuiu, mas é distorção porque receita nem pode ser negativa. Ela não tem uma receita fixa aqui. Quando eu olho o lucro, aí eu já vejo que quando eu olho o lucro, novamente, a Aliança Solar é o melhor, eu tenho a BR Partner, eu tenho a Porto Seguro, eu tenho a própria IRB, que só melhorou o prejuízo, não mudou nada. E quando melhora o prejuízo, eu gosto de considerar que está melhorando.
Poderia até dizer que é zero, porque não mudou nada, mas é assim que eu gosto de fazer. Utilidade pública, vê que é muito mais consistente. Eu tenho a Eneva, a CPLE, a CEMIG, eu tenho aqui a Copasa, eu tenho a Engie, eu tenho várias empresas aqui que eu quero analisar. E quando eu clico em qualquer uma delas, eu vou ter o resultado de qualquer uma delas mexendo aqui no nosso gauge aqui embaixo, no nosso acelerômetro, vai. Se eu quiser ver um negócio específico, ó, agora eu vou entrar no negócio, vou até botar aqui maior para vocês verem, eu quero entrar no específico, eu vou clicar com essa setinha para baixo aqui, ó, e vou ver, olha, de bens industriais, por exemplo, que é o 6,30, quais são os subsetores? Material de transporte foi bem, serviços diversos foi bem, máquinas e equipamentos foi bem, transporte e construção foi ruim. Aí eu clico aqui, por exemplo, material de transporte. Vou ver que a Pomo, a Embraer, a Fazli, a Rapt e a Tupi. Eu vou ver quais são delas as melhores. Então, eu tenho a Marco Polo, que é a Pomo, que está o melhor crescimento do lucro. Eu tenho aqui como EBITDA a Embraer, que foi o melhor crescimento de EBITDA. Eu tenho como receita, o maior crescimento foi da Marco Polo também. Então, veja que eu vou me mexendo tanto aqui, vendo o que eu quero ver, quanto aqui, separando por setor, subsetor e segmento, escolhendo exatamente o que eu quero ver. E eu consigo analisar todo mundo ao mesmo tempo, separando muito rápido aqui o que eu preciso enxergar no final das contas. Qualquer coisa que eu clicar aqui vai fazer um filtro aqui, vai me possibilitar olhar diretamente. Então, por exemplo, a Grendene teve uma queda, até anualizada pequena, mas em relação ao trimestre passado, muito. Eu vou lá, clico com o botão direito, faço o meu filtro, vou lá na análise geral e venho para cá, para essa tela, e essa tela vai me mostrar quando que a Grendene teve, qual foi a variação que a gente teve até agora no lucro, na cotação, qual é a variação que teve no último ano, no último trimestre, ou mesmo no período do ano passado. Novamente, eu posso botar o que eu quero ver aqui. Qual a importância disso? Aqui você bate o olho e vê tudo ao mesmo tempo. Aqui, mesmo que você escolhendo uma empresa, eu não estou dizendo que é ruim, né? Porque normalmente eu gosto muito e uso, mas eu vou pegar uma empresa qualquer aqui, a Gol, por exemplo, e eu quero ver isso aqui no Status Invest, por exemplo, eu vou pegar, vou olhar o que está acontecendo com o lucro por aqui, por exemplo, mas eu não tenho a variação total, e aqui é só anualizado, não tem trimestral, só tenho só anual. O máximo que você consegue ver é mais para baixo aqui, ó, olhar quais são os resultados que saíram. Aqui eu consigo analisar mais ou menos, eu consigo botar trimestral. Ele vai me dar o trimestral, mas novamente é um gráfico, mas não me diz quanto que aumentou e quanto que caiu. Aqui eu já consigo ver melhor. Quando eu boto ver mais aqui, eu também consigo colocar trimestral aqui, ó, e aí ele vai me dando o que aconteceu. Caiu 15%, caiu. Só que é muito número, muita informação. Para quem não é contador, como eu, por exemplo, tem um pouco mais de dificuldade, na minha opinião, de enxergar. Tem coisa que é muito detalhada para quem quer olhar o detalhe. Para quem bater o olho, é um pouco mais difícil. Investidor 10 é a mesma coisa. O que você tem lá é, de fato, as informações lá meio que, não vou dizer jogadas, vai, mas você tem muita informação para analisar ao mesmo tempo e acaba, às vezes, se perdendo na quantidade monstruosa. Para mim, isso aqui é música, mas para quem não está tão acostumado, é bem complicado você analisar tanta coisa assim ao mesmo tempo. Aqui dá até um ranking legal, ó, quantos pontos que o negócio, que a empresa ganhou, bateu aqui 10, 9 dos 10 quesitos, né, porque a Petrobras já teve prejuízo, mostra dividendo. Não estou dizendo que não é legal, é bem legal. E a gente também tem dividendo, tem um monte de coisa no BI, depois eu vou mostrar. O BI também tem muita coisa, o BI também tem muita coisa, mas a gente está bem separadinho aqui. Aqui é para olhar o resultado trimestral. Por isso que eu estou deixando aqui claro que nesse pedaço, no outro eu falei do ranking, outro eu falei do ROI, outro eu falei do poder de lucro. Aqui é para olhar o resultado trimestral e é fantástico você poder olhar tudo ao mesmo tempo e quando você enxergar alguma anomalia, alguma coisa que você viu e que faz sentido para você, primeiro fazendo um filtro por setor, depois subsetor e seguir. Nossa, consumo cíclico, pessoal, queda de 57%. Negócio aqui, ó, comércio, distribuição, alimento, tudo caindo, e aí você tem lá Pão de Açúcar, você tem um monte de empresa que você sabe que está com um pouco mais de problema. E aí você vai, de repente, ó, a própria BIF caiu bastante, a M Dias, São Martin, todo mundo aqui, uma sangria desatada, não está legal para esse setor, já te ajuda a escolher melhor os subsetores e segmentos que você quer. Tá bom? Então, quando a gente fala de análise de balanço, eu quero que você entenda que a gente vai analisar trimestre a trimestre quando os relatórios começarem a sair.
Vai começar a sair agora, essa semana, já vários, e a gente vai analisar tanto no Bolsa Gold quanto aqui no canal do YouTube, é claro. Lá no Bolsa Gold vai ter muito mais análise, porque lá a gente faz 2, 3 análises por dia, porque vai ser muito balanço. Aqui a gente vai continuar fazendo nossos 3, 4 vídeos por semana e você vai ter oportunidade também de pegar essas análises. Se você quiser mais, vai lá no Bolsa Gold e também vai lá na nossa comunidade para você aprender mais sobre investimento, uma troca de informações muito, muito, muito saudável, tá bom? Pessoal, é isso. Quem gostou, não esquece de curtir, compartilhar e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.